A terceira sessão especial de julgamento, realizada na tarde desta quinta-feira, decidiu que Pedro Alves de Lima, o Pedro Pepa do Democratas, não cometeu quebra de decoro parlamentar. Os 6 vereadores que votaram pelo arquivamento do processo de Cirilo Ramão repetiram os votos e livraram da cassação o segundo de 3 vereadores presos na Operação Cifra Negra em dezembro do ano passado. O início da sessão foi marcado para o meio-dia, o que contribuiu para o esvaziamento do plenário. Poucas pessoas acompanharam o julgamento, que não houve nenhum tipo de manifestação. Vereador Carlito do Gás, relator do processo, não quis falar sobre os motivos que levaram ele e o vereador Jânio Miguel pedirem o arquivamento do processo de cassação de Pedro Pepa. Já o advogado de defesa disse que os direitos do cliente foram respeitados e que a justiça foi feita. Criou-se uma ilusão que aqui vale tudo, né? E não basta ser o vale tudo. Mesmo aqui ou em qualquer outro lugar, as garantias constitucionais da ampla defesa do contraditório devido ao processo legal, elas têm que ser respeitadas. Em qualquer lugar, independente de o que seja, se é administrativo, se é judicial, se é um inquérito, se é o Ministério Público, tem que ter a questão da pessoa que está sendo investigada ter o direito de falar assim, olha, pelo menos, olha, eu não sou culpado. Durante a defesa da tese, Baraúna criticou muito a postura do Ministério Público Estadual, alegando que não há provas, que as prisões foram ilegais e que o órgão agiu com arbitrariedade. E aí o que a defesa, para ter um conceito de valor, o que ela precisa? Precisa ter o mesmo acesso às provas que o Ministério Público tem, as mesmas provas que o delegado de polícia tem, né, porque um pediu a prisão e o outro entrou com uma ação criminal, né? E vem esse Ministério Público e diz que está compartilhando as provas. Quando a defesa assume o processo, nós queremos saber, nós queremos essas provas compartilhadas pelo Ministério Público, que não estão mais lá no Poder Judiciário, já estão aqui nessa Casa de Leis. Em momento algum, nós discutimos algum processo judicial. Por quê? Nós estamos discutindo as provas que foram compartilhadas pelo Ministério Público. Olavo Su foi o único vereador, membro da comissão processante, a votar pelo pedido de cassação de Pepa. Ele afirma que a decisão foi tomada baseada no relatório do Ministério Público e no clamor popular. Eu tenho a livre consciência de que eu agi da maneira o mais correta possível, porque a gente vem fazendo um trabalho na Câmara Municipal e eu acredito que hoje o Ministério Público está fazendo um trabalho aí na cidade de Dourados e eu acredito que possa ser que tenha procedimento sim. Eu não quero correr o risco de estar fazendo algo assim principalmente contra a vontade da população e contra a minha consciência. Depois da decisão do plenário, o presidente da Câmara explicou qual será agora o trâmite dentro da Casa de Leis. O processo é arquivado, né, mas ele não retoma imediatamente o mandato porque há uma decisão judicial de afastamento. Os vereadores continuam no mandato de acordo com o afastamento judicial. Em cessando o afastamento judicial, os vereadores que tiveram o processo arquivado retornam. E não cessando, os vereadores suplentes continuam no mandato. Desde o começo da sessão de julgamento, Pedro Pepa estava confiante que não seria cassado por quebra de decoro parlamentar. Eu aguardo com tranquilidade, respeitando todos os critérios da justiça, com um advogado trabalhando em cima de documentos para que a gente pudesse chegar nesse momento e nada mais, nada menos, provar aquilo que eu entendo que é uma prova, na minha visão, desnecessária, porque eu absolutamente não devo nada, não tenho uma citação minha no processo de nada, absolutamente nada. O relatório final da última comissão processante, assinado pelo vereador Júnior Rodrigues, foi entregue nesta quinta-feira e pede a perda dos direitos políticos do vereador afastado Idenor Machado. O julgamento dele está marcado para as 5 horas da tarde da próxima segunda-feira.